Temos um convidado especial conosco hoje que falará em breve. Mas antes, gostaria de começar com uma mensagem da Casa Branca para as famílias das vítimas no brutal caso de assassinato em Ohio, em Idaho, que hoje compartilharam suas histórias comoventes sobre seus entes queridos diante do tribunal e se dirigiram ao assassino cruel que tirou 4 vidas preciosas. Lamentamos profundamente a dor e o sofrimento que vocês experimentaram nas mãos de um assassino tão cruel e maligno. Nossa nação lamenta com vocês, e nunca esqueceremos as preciosas vidas que foram perdidas neste ato horrendo de maldade. Se dependesse do presidente, ele teria obrigado esse monstro a explicar publicamente por que escolheu tirar essas almas inocentes. Que Deus abençoe e proteja todos os afetados por essa tragédia inimaginável, especialmente os pais que perderam seus filhos. Permitam-me começar com alguns itens de agenda logo de início. Mais tarde, nesta tarde, o presidente Trump fará o discurso principal na cúpula vencendo a corrida da IA aqui em Washington, D.C. O presidente Trump acredita que é inegociável que os Estados Unidos vençam a corrida da IA, e é por isso que hoje o presidente Trump anunciará um plano de ação ousado e abrangente para sustentar e ampliar a liderança global dos Estados Unidos em IA. Sob a liderança do presidente Trump, nosso país liderará o mundo em IA para garantir um futuro mais promissor para todos os americanos, impulsionar massivamente nossa economia e proteger nossa segurança nacional. O presidente também assinará 3 ordens executivas no evento desta tarde. Na manhã de sexta-feira, o presidente Trump viajará para a Escócia para uma visita de trabalho que incluirá uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Starmer para aprimorar o histórico acordo comercial entre EUA e Reino Unido. Sobre o tema do comércio, ontem o presidente Trump realizou algo que nenhum outro presidente jamais conseguiu. O presidente garantiu e anunciou 3 grandes acordos comerciais com as Filipinas, Indonésia e Japão, todos em um único dia. O presidente Trump está finalmente colocando um fim ao fato de nosso país ser explorado. Como resultado das táticas de negociação bem-sucedidas do presidente, muitos mercados estrangeiros estão sendo abertos para as indústrias americanas pela primeira vez e barreiras comerciais prejudiciais estão sendo derrubadas. Graças ao presidente Trump, esses países ao redor do mundo estão concordando em abrir seus mercados para produtos e mercadorias fabricados nos Estados Unidos pela primeira vez, o que levará a um aumento nas vendas e nos lucros para as empresas americanas aqui mesmo no país. Como disse o presidente Trump, ele só reduzirá as tarifas se um país concordar em abrir seu mercado para produtos fabricados nos Estados Unidos. Caso contrário, eles continuarão enfrentando tarifas e pagando um preço alto para fazer negócios nos Estados Unidos da América, que continuam sendo o melhor mercado do planeta. Também nesta semana, o presidente completou oficialmente 6 meses aqui na Casa Branca. Ele fez grandes promessas ao povo americano durante a campanha no ano passado, e ele questionavelmente cumpriu essas promessas em tempo recorde. O presidente derrotou a crise inflacionária de Biden para tornar a América acessível novamente. A inflação central está atualmente em seu nível mais baixo em 4 anos, e os preços dos produtos do dia a dia estão caindo. As políticas pró-crescimento do presidente impulsionaram um enorme crescimento de empregos em todo o nosso país. Desde que o presidente assumiu o cargo, nossa economia adicionou quase 700 mil novos empregos, com trabalhadores americanos nativos respondendo por todo o aumento de vagas. O presidente colocou as necessidades econômicas das famílias e dos trabalhadores em primeiro lugar. Ele sancionou os maiores cortes de impostos para a classe média na história dos Estados Unidos, incluindo isenção de impostos sobre gorjetas, horas extras e previdência social. Também vimos o presidente cumprir, sem dúvida, sua promessa de proteger nossa fronteira sul. Ele acabou com a invasão de imigrantes ilegais de Biden e, por 2 meses consecutivos, nenhum imigrante ilegal foi liberado em nosso país. O presidente também, como todos vocês sabem, iniciou a maior campanha de deportação em massa da história dos Estados Unidos. O presidente também restaurou a lei e a ordem para tornar a América segura novamente, outra promessa de campanha que ele fez ao povo americano. Os Estados Unidos da América estão atualmente a caminho de registrar a menor taxa de homicídios da história, após essa mudança da última administração para a administração Trump. O presidente também acabou com a guerra irresponsável de Joe Biden contra a energia americana.
A produção de petróleo e gás natural do Venezuela está agora em alta, e os preços da gasolina no verão atingiram o nível mais baixo desde 2021. O presidente também reconstruiu nossas forças armadas, outra promessa de campanha. Ele acabou de assinar o maior investimento militar em décadas para modernizar nossas forças armadas com tecnologia de ponta, reabastecer nossos estoques e fornecer às tropas americanas o melhor equipamento do mundo. O Exército, a Marinha, a Força Aérea e a Força Espacial do CSMS atingiram todas as suas metas de recrutamento com meses de antecedência. O presidente restaurou o prestígio dos Estados Unidos no cenário mundial, trouxe de volta a paz por meio da força e intermediou diversos acordos de paz para encerrar guerras. Novamente, tudo isso em apenas 6 meses. Ele destruiu o programa nuclear do Irã para acabar com a guerra entre Israel e Irã. Fez com que os membros da OTAN aumentassem seus gastos com defesa para 5% do PIB e garantiu um cessar-fogo entre Índia e Paquistão, além de intermediar um acordo histórico entre Ruanda e a República Democrática do Congo. O presidente já recebeu 3 indicações diferentes ao Prêmio Nobel da Paz por seus esforços em prol da paz. Mais uma vez, todo esse progresso, todas essas conquistas aconteceram em apenas 6 meses. Estamos realmente apenas começando. E esperamos trabalhar com todos vocês pelos próximos 3 anos e meio. Em outro assunto, nos últimos dias, a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, revelou novas evidências chocantes de que o ex-presidente Barack Obama e altos assessores do governo Obama conspiraram para subverter a vitória eleitoral de 2016 do presidente Trump e minou a vontade democrática do povo americano. Enquanto fingia publicamente participar de uma transferência pacífica de poder em particular, o ex-presidente Obama foi a grandes e nefastos extremos para tentar semear discórdia entre o público e sabotar seu sucessor, o presidente Trump. As novas evidências divulgadas pelo diretor de Inteligência Nacional, que está aqui comigo hoje, confirmam que o governo Obama fabricou informações de inteligência politizadas, que mais tarde foram usadas como justificativa para ataques infundados contra o presidente Trump, numa tentativa de tentar deslegitimar sua vitória antes mesmo de ele tomar posse. A verdade é que o presidente Trump nunca teve qualquer envolvimento com a Rússia, e a farsa da suposta colaboração com a Rússia foi uma fraude gigantesca perpetrada contra o povo americano desde o início. E o pior de tudo é que Obama sabia dessa verdade, assim como todos os outros funcionários corruptos envolvidos nesse esquema, incluindo o ex-diretor da CIA, John Brennan, o ex-diretor de Inteligência Nacional, James Clapper, o ex-diretor do FBI, James Comey, o ex-vice-diretor Andrew McCabe e muitos outros. O relatório do diretor de Inteligência Nacional, Gabbard, confirma ainda mais o que já sabíamos. Não houve conluio, nem corrupção, exceto por parte de Barack Obama e das agências de inteligência instrumentalizadas na época. A farsa da Rússia foi uma mentira descarada, toda fabricada por operadores políticos democratas, aprovada pelo então presidente Obama e vazada para a mídia para iniciar uma caça às bruxas que durou anos contra o presidente Trump e sua primeira administração. Aliados do presidente, incluindo seu próprio filho, Donald Trump Jr., foram vergonhosamente difamados como agentes russos e alguns até tiveram suas vidas destruídas por causa dessa mentira cruel. Os 2 primeiros anos do presidente no cargo foram marcados por essa falsa distração pairando sobre tudo, e recursos intermináveis, tempo e capital político foram gastos para desmentir essas mentiras vindas dos mais altos níveis do nosso governo. Agora, quase 10 anos depois, graças à desclassificação de documentos pelo diretor Gabbard, a verdade finalmente veio à tona. E essa verdade inocenta o presidente Trump, sua família e seus muitos aliados e associados que foram difamados com mentiras caluniosas. O presidente Trump estava certo desde o início sobre tudo isso, e somos gratos por a justiça poder ser feita. Agora temos ainda mais provas contundentes, implicando aqueles que tentaram sabotar um presidente devidamente eleito e causaram graves danos materiais à nossa república. Graças ao trabalho adicional importante realizado pelo diretor da CIA, Ratcliffe, pelo presidente do comitê, Rick C. Crawford, nos últimos meses, um novo relatório de 2020 recentemente desclassificado, preparado pelo Comitê Permanente de Inteligência da Câmara, que a diretora de Inteligência Nacional Gabbard desclassificou, concluiu que a comunidade de inteligência
não tinha nenhuma informação direta de que o presidente russo Vladimir Putin queria ajudar a eleger o presidente Trump em 2016 e, de fato, a Rússia estava se preparando ativamente para uma vitória de Hillary Clinton, mas, sob a orientação incomum de Barack Obama na época, a comunidade de inteligência publicou informações implausíveis sugerindo o contrário. Por quê? Para sabotar o presidente eleito. Este é realmente um dos maiores escândalos políticos da história americana, e repórteres de veículos tradicionais, alguns dos quais estão sentados nesta sala hoje, como o New York Times e o Washington Post, foram absurdamente premiados com o prêmio Pulitzer por perpetuarem essa farsa. Já passou da hora desses prêmios serem retirados dos jornalistas que os receberam. Não é jornalismo propagar desinformação política a serviço do Partido Democrata e daqueles na comunidade de inteligência que entregam informações falsas e fora de contexto para promover uma narrativa política falsa. Agora vou passar a palavra para a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, para falar mais sobre tudo isso. E depois abriremos para perguntas. Tulsi, obrigado por estar aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Sob orientação do presidente Trump e com o apoio e coordenação do presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Rick Crawford, hoje divulgamos um relatório desclassificado da equipe majoritária de supervisão, produzido em setembro de 2020. As revelações surpreendentes que estamos divulgando hoje devem preocupar todos os americanos. Isso não é sobre democratas ou republicanos. Isso tem a ver com a integridade da nossa República Democrática e com os eleitores americanos terem confiança de que os votos depositados serão contados. Há provas irrefutáveis que detalham como o presidente Obama e sua equipe de segurança nacional direcionaram a criação de uma avaliação da comunidade de inteligência que eles sabiam ser falsa. Eles sabiam que isso promoveria essa narrativa fabricada de que a Rússia interferiu na eleição de 2016 para ajudar o presidente Trump a vencer, vendendo isso ao povo americano como se fosse verdade. Não era verdade. O relatório que divulgamos hoje mostra em grande detalhe como eles realizaram isso. Eles fabricaram conclusões a partir de fontes duvidosas. Eles suprimiram evidências e informações de inteligência credíveis que desmentiam suas alegações falsas. Eles desobedeceram aos padrões tradicionais de análise da comunidade de inteligência e esconderam a verdade do povo americano. Ao fazer isso, conspiraram para subverter a vontade do povo americano que elegeu Donald Trump naquela eleição de novembro de 2016. Eles trabalharam com seus parceiros na mídia para promover essa mentira, com o objetivo final de minar a legitimidade do presidente Trump e iniciar o que seria um golpe de anos contra ele e sua administração. Estamos aqui hoje porque o povo americano merece a verdade, merece responsabilidade e merece justiça. Os registros que divulgamos na sexta-feira, que eram registros do ODNI, e a divulgação feita pelo senador Chuck Grassley na segunda-feira do que é conhecido como o anexo Clinton, que era um apêndice do relatório de 2018 do escritório do Inspetor-Geral do Departamento de Justiça, assim como o relatório de supervisão majoritária do Comitê de Inteligência da Câmara, que estamos divulgando hoje, todos retornam e confirmam o mesmo relatório. Houve uma politização grosseira e manipulação de informações por parte do governo Obama, com a intenção de deslegitimar o presidente Trump, mesmo antes de sua posse, usurpando, em última instância, a vontade do povo americano. Vou apresentar as principais conclusões do relatório do Comitê de Inteligência da Câmara, que investigou as alegações feitas por uma avaliação da comunidade de inteligência, ordenada pelo presidente Obama e publicada em janeiro de 2017. Primeiro, os principais interesses de Putin em relação à eleição de 2016 eram minar a confiança no processo democrático dos Ipamosmaniuá e não demonstrar preferência por um determinado candidato. Na verdade, este relatório mostra que Putin se absteve de vazar, deixou de vazar, material comprometedor sobre Hillary Clinton antes da eleição, planejando, em vez disso, divulgá-lo após a eleição para enfraquecer o que Moscou via como uma presidência de Clinton inevitável. Na avaliação da comunidade de inteligência de janeiro de 2017, que o presidente Obama solicitou, John Brennan, que era diretor da CIA na época, e a comunidade de inteligência suprimiram intencionalmente informações que mostravam que Putin estava guardando o material mais prejudicial que tinha em sua posse sobre Hillary Clinton para depois de sua possível e provável vitória.
O relatório entra em grande detalhe sobre as informações que a Rússia e Putin tinham sobre Hillary Clinton, incluindo possíveis atos criminosos, como reuniões secretas com várias organizações religiosas do Zé Williwa nomeadas, nas quais funcionários do Departamento de Estado ofereceram, em troca do apoio à campanha de Hillary Clinton para a presidência, aumentos significativos no financiamento do Departamento de Estado. Eles também tinham documentos que mostravam o favorecimento do Departamento de Estado a funcionários do próprio departamento que fossem apoiar a campanha presidencial de Hillary Clinton. Havia e-mails de alto nível do DNC que detalhavam evidências dos, entre aspas, problemas psicoemocionais de Hillary, acessos incontroláveis de raiva, agressividade e euforia, e que a então secretária Clinton estaria supostamente sob um regime diário de tranquilizantes fortes. O então diretor da CIA, Brennan, e a inteligência deturparam informações e confiaram em fontes duvidosas para criar uma narrativa falsa de que Putin teria desenvolvido uma clara preferência por Trump. Brennan e a comunidade de inteligência enganaram os legisladores ao fazer referência ao desacreditado dossiê Steele para avaliar, entre aspas, os planos e intenções da Rússia, sugerindo falsamente que esse dossiê tinha valor de inteligência quando ele sabia que já havia sido desmentido. A comunidade de inteligência excluiu. Inteligência significativa foi ignorada ou citada seletivamente, mesmo sendo confiável, quando contradizia as principais conclusões da avaliação da comunidade de inteligência sobre o suposto apoio de Putin a Trump. Incluindo esses relatórios de inteligência, teria ficado claro que a alegação da ICA era implausível, para não dizer ridícula. A avaliação da comunidade de inteligência omitiu informações de fontes confiáveis, como o fato de que alguns oficiais de inteligência russos estavam, entre aspas, se preparando para a vitória da candidata Hillary Clinton, enquanto outros avaliavam que nem Trump nem Clinton respeitariam os interesses da Rússia. Como ficou refletido nos documentos do ODNI que divulgamos na sexta-feira, várias avaliações da comunidade de inteligência publicadas nos meses que antecederam a eleição de novembro de 2016, concluíram que a Rússia não tinha nem a intenção nem a capacidade de impactar o resultado da eleição do ZEW. Em 5 de dezembro de 2016, o FBI e o ODNI deram ao Comitê de Inteligência da Câmara seu primeiro briefing confidencial após a eleição, no qual nenhuma das agências mencionou que Putin aspirava a eleger Trump. O relatório diário presidencial, elaborado em 8 de dezembro de 2016, afirmava que nenhum agente russo ou criminoso impactou a contagem de votos. Esse documento foi retirado poucas horas antes de ser publicado devido a, entre aspas, nova orientação. Se tivesse sido publicado, teria sido apresentado tanto ao presidente Obama quanto ao presidente eleito Donald Trump. Em 9 de dezembro de 2016, foi convocada uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para reunir os principais oficiais de segurança nacional do presidente Obama, incluindo o diretor da CIA Brennan, o então DNI de Obama James Clapper, Susan Rice e outros. Após essa reunião secreta, o assistente do DNI Clapper enviou um e-mail à comunidade de inteligência com o assunto Tarefa do POTUS sobre interferência russa nas eleições, encarregando os líderes do ODNI de criar uma nova avaliação a pedido do presidente. O relatório de supervisão do Comitê de Inteligência da Câmara, que divulgamos hoje, revela que, e cito, diferentemente das análises rotineiras da comunidade de inteligência, a avaliação da comunidade de inteligência foi um produto de alto perfil encomendado pelo presidente, o presidente Obama. Ela direcionou os chefes das principais agências da comunidade de inteligência e criou uma avaliação da comunidade de inteligência limitada a apenas 5 analistas, utilizando um redator principal. Isso não é algo que ocorre no caminho normal de produção de uma avaliação da comunidade de inteligência que reflita as opiniões de toda a comunidade de inteligência. A produção desta avaliação da comunidade de inteligência foi submetida a diretrizes incomuns vindas diretamente do presidente e de altos nomeados políticos, especialmente do ex-diretor da CIA, John Brennan. O relatório de supervisão do Comitê de Inteligência da Câmara mostra como, mais tarde, naquele mesmo dia, em 9 de dezembro, Brennan ordenou a publicação de relatórios de qualidade inferior sobre as atividades russas. É que anteriormente havia sido retida da publicação de avaliações anteriores, porque a informação foi considerada, abre aspas, não atender aos padrões de publicação de longa data.
Parte das informações posteriormente utilizadas na avaliação ordenada por Obama, apesar das objeções de agentes veteranos da CIA, era, entre aspas, pouco clara ou proveniente de fontes desconhecidas. O relatório de supervisão do Comitê de Inteligência revela que o diretor da CIA, Brennan, contrariou oficiais seniores da CIA que contestaram a avaliação de inteligência ordenada por Obama, afirmando, abre aspas, não temos informações diretas de que Putin queria eleger Trump. No entanto, a avaliação dirigida por Obama foi publicada em 6 de janeiro de 2017, declarando explicitamente, e cito, avaliamos que Putin e o governo russo aspiraram a aumentar as chances de eleição do presidente eleito Trump sempre que possível, desacreditando a secretária Clinton e contrastando-a publicamente desfavoravelmente com ele. Fim da citação. A CIA e o FBI, então liderados por John Brennan e James Comey, expressaram grande confiança neste julgamento, enquanto a NSA expressou confiança moderada. No entanto, como mostra o relatório que divulgamos hoje, a ICA, a avaliação da comunidade de inteligência, não citou nenhum relatório em que Putin indicasse que ajudar Trump a vencer era um objetivo. O oposto é verdadeiro. Com relação ao dossiê Steele, agora sabemos que um dos documentos-fonte que o governo Obama usou na criação dessa avaliação de inteligência em janeiro de 2017 foi nada menos que o desacreditado e não verificado dossiê Steele. O relatório da Comissão de Inteligência da Câmara afirma, e cito, contrariando as declarações públicas do então diretor da CIA, Brennan, de que o dossiê não foi de forma alguma incorporado a essa avaliação de inteligência, o dossiê foi mencionado no texto principal da avaliação de inteligência e detalhado ainda mais em um anexo de 2 páginas da avaliação. John Brennan mentiu e negou ter usado esse dossiê nessa avaliação de inteligência que o presidente Obama ordenou, porque ele sabia que era desacreditado. Era um documento fabricado e motivado politicamente. Ele ordenou que altos funcionários da CIA o utilizassem mesmo assim. Um oficial da CIA disse à equipe do Comitê de Inteligência da Câmara, enquanto investigavam isso, e cito, o diretor da CIA, John Brennan, se recusou a removê-lo e, quando confrontado com as muitas falhas do dossiê, respondeu, sim, mas não parece verdadeiro? Até mesmo o relatório bipartidário do Comitê de Inteligência do Senado, publicado em 2020, criticou a forma como o FBI lidou com o dossiê Steele, destacando seu caráter totalmente não verificado e o desvio proposital dos procedimentos da comunidade de inteligência em seu uso. Agora, o presidente Obama, Hillary Clinton, John Brennan, James Clapper, James Comey e outros, incluindo seus porta-vozes na mídia, mentiram conscientemente ao repetir a narrativa fabricada que foi criada nessa avaliação da comunidade de inteligência de janeiro de 2017, com alta confiança como se fosse um fato. John Brennan, como diretor da CIA, afirmou em um memorando para sua equipe da agência em dezembro de 2016, dizendo, e cito, há um forte consenso entre nós sobre o alcance, a natureza e a intenção da interferência russa em nossa eleição presidencial. Isso foi relatado pela NBC News, confirmando que Brennan, junto com James Clapper e James Comey, concordaram com a avaliação da CIA de que a Rússia interveio para ajudar Trump a vencer a presidência. Como diretor de inteligência nacional de Obama, James Clapper foi encarregado por Obama de supervisionar a criação dessa avaliação em janeiro de 2017, e ele expressou confiança em suas conclusões. Em uma entrevista de 2018 para a The Harvard Gazette, ele falou sobre como forneceu a Trump a mesma avaliação confidencial que o presidente Obama recebeu, a qual incluía o julgamento, com alto grau de confiança, de que Putin ordenou diretamente o hackeamento e a interferência nas eleições. Clapper então acrescentou, eu acho que eles, os russos, realmente influenciaram o resultado. Este é um breve resumo dos detalhes que você encontrará no relatório da equipe majoritária da Câmara, em sua investigação sobre a avaliação da comunidade de inteligência de janeiro de 2017, dirigida por Obama, que nos leva à mesma conclusão que anunciamos na divulgação de nossos documentos na sexta-feira. As implicações disso são de grande alcance e têm a ver com a integridade de nossa República Democrática.
Isso tem a ver com um presidente em fim de mandato tomando medidas para fabricar informações de inteligência a fim de minar e usurpar a vontade do povo americano naquela eleição e iniciar o que seria um golpe de anos contra o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Obrigada. Bem, obrigado, Tulsi. E queremos responder perguntas sobre esse assunto enquanto a diretora tem tempo para esse tema. Ela vai sair. Ficarei feliz em responder perguntas sobre outros assuntos depois disso. Mas se alguém tiver perguntas para a diretora Gabbard, fiquem à vontade para fazê-las. Vamos começar com o nosso assento da nova mídia, como sempre. Emily, pode prosseguir. Obrigada. Diretora Gabbard, essa é para você. Você acredita que alguma dessas novas informações implica o ex-presidente Obama em comportamento criminoso? Nós encaminhamos e continuaremos encaminhando todos esses documentos para o Departamento de Justiça e para o FBI para investigarem as implicações criminais disso. Obama? As evidências... Correto. As evidências que encontramos e que divulgamos apontam diretamente para o presidente Obama liderando a fabricação dessa avaliação de inteligência. Há várias evidências e informações de inteligência que confirmam esse fato. Ed, pode prosseguir. Diretor Gabbard, obrigado. Então, só para... duas perguntas para começar sobre isso. Ontem, você sugeriu que o ex-presidente ajudou a liderar um golpe. Com base no que você vê agora, você acredita que o presidente Obama é culpado de traição? Vou deixar as acusações criminais para o Departamento de Justiça. Não sou advogado, mas, como já disse anteriormente, quando você olha a intenção por trás da criação de um documento de inteligência falso e fabricado que contradiz diretamente várias avaliações feitas pela comunidade de inteligência, a intenção expressa e o que se seguiu depois só podem ser descritos como um golpe de anos e uma conspiração traiçoeira contra o povo americano, nossa república, e uma tentativa de minar o governo do presidente Trump. O Comitê de Inteligência do Senado passou vários anos investigando isso e concordou unanimemente, de forma bipartidária, com o secretário de Estado Rubio sendo membro do comitê, que não houve interferência política. Houve uma investigação de anos do Departamento de Justiça sobre isso também, que também não concluiu que houve interferência política. Então ajude-nos de um nível de 50 mil pés. Explique o que você tem agora, que refuta essas duas conclusões. Claro. Eu vou encorajá-lo em meu papel como diretor de inteligência nacional. Meu trabalho começou, como eu disse, quando assumi esse papel, para garantir que estivéssemos dizendo a verdade ao povo americano e que estivéssemos garantindo que a comunidade de inteligência não estivesse sendo politizada. Então não estou pedindo que você acredite apenas em mim. Estou pedindo a você e à mídia que façam um jornalismo honesto e ao povo americano que veja por si mesmo nos documentos que já divulgamos, agora quase 200 páginas que apontam em várias referências, múltiplos exemplos, incluindo comentários feitos por profissionais seniores de inteligência, alguns dos quais ainda trabalham nessas agências hoje, que confirmam as conclusões que tiramos, de que o presidente Obama ordenou a criação de uma avaliação da comunidade de inteligência para promover essa narrativa falsa e fabricada que, em última análise, levou a uma tentativa de golpe que durou anos para tentar minar a presidência do presidente Trump. Crença que essas duas investigações anteriores não perceberam isso ou o encobriram? Estou lhe dizendo para analisar as evidências. Observe as evidências e você saberá a verdade. John. Obrigada, Caroline. Obrigado, diretor Gabbard. Você desclassificou esses documentos, se não me engano, na sexta-feira da semana passada, correto? Nós os lançamos na sexta-feira da semana passada. A primeira parcela, sim. Esta não é a primeira vez que o presidente Trump é presidente dos Estados Unidos. Ele foi presidente de 2017 a 2021. O antigo DNI sob o governo Trump não poderia ter desclassificado esses documentos? E por que esse DNI não fez isso naquela época? Eu não posso comentar sobre o que aconteceu lá. Houve vários DNIs durante o primeiro governo Trump. O presidente Trump enfrentou muitos desafios. Aqueles que trabalhavam no governo para tentar minar a sua presidência. Isso foi claramente detalhado. O que posso dizer é que isso foi uma das primeiras coisas que começamos a investigar aqui dentro desta administração Trump e divulgamos os resultados ao concluir nossa investigação.
E então minha segunda pergunta tem a ver com o que as agências de inteligência ao redor do mundo disseram sobre a Rússia, que eles tentaram influenciar eleições nos Estados Unidos, na França, na Alemanha e no Reino Unido. Você discorda disso? Você acredita que a Rússia é um agente nocivo no que diz respeito a tentar influenciar eleições? Vou remeter à inteligência que o presidente Trump ordenou que fosse desclassificada, que nós desclassificamos e divulgamos, que a inteligência mostra que os motivos da Rússia eram tentar semear discórdia e caos dentro da eleição do Iowa, o que é uma distinção clara de demonstrar preferência por ou contra um candidato específico, que é o que o documento de inteligência fabricado pelo governo Obama alega, que a Rússia preferia Donald Trump e tentou ajudar Donald Trump a ser eleito. Voltando ao ponto mais importante aqui, com a intenção de minar a legitimidade da eleição do presidente Trump e, portanto, subverter a vontade do povo americano que escolheu enviá-lo à Casa Branca. Reagan. Obrigada, Caroline. Reagan Reis com o Daily Caller. Você afirmou que os documentos revelaram que o governo Obama não publicou o briefing diário presidencial de dezembro de 2016, que demonstrou que a Rússia não roubou a eleição. Trump estava recebendo esses briefings na época porque era presidente eleito. Você acredita que essa informação foi retirada do briefing porque o então presidente eleito Donald Trump não haveria? Eu não tenho nenhum documento que explique exatamente qual foi a nova orientação dada como motivo para retirar esse documento, que, aliás, nunca havia sido publicado até que o divulgássemos na última sexta-feira. Pode-se supor que eles não queriam que o presidente Trump visse um documento vindo da comunidade de inteligência que contradissesse a narrativa da farsa russa, que começou com a campanha de Hillary, ou melhor, da Clinton, com o dossiê Steele. Mais uma, talvez para você ou para Caroline. O presidente disse ontem que Obama cometeu traição. Você ou a Casa Branca acreditam que a decisão da Suprema Corte sobre imunidade protege Obama de ser processado? Olha, eu posso falar sobre os sentimentos do presidente em relação a esse assunto. Ele falou com todos vocês ontem no Salão Oval, mas eu também conversei com ele sobre isso esta manhã. E ele quer ver todos aqueles que perpetuaram essa fraude contra o nosso país, que traíram nosso país e a Constituição, sendo completamente investigados e responsabilizados. E já se passaram, 10 anos disso, e eu só acrescentaria, com base em tudo o que o diretor foi dito e desclassificado. Todos vocês nesta sala deveriam analisar e dar uma olhada neste relatório e revisar as informações de inteligência, porque infelizmente isso não aconteceu e muitas das pessoas que perpetuaram essa farsa, Clapper, Andy McCabe, James Comey e muitos outros, foram contratados por grandes emissoras aqui presentes para aparecer na televisão e continuar espalhando essas mentiras, sabendo que são mentiras. E se todos vocês se lembrarem, basta voltar para 2016 e os anos seguintes, toda a presidência de Trump esteve envolvida nesse escândalo que foi perpetuado pelo Partido Democrata. E vocês tinham grandes figuras do Partido Democrata nesta cidade, nomeadamente Adam Schiff, Hillary Clinton, Elizabeth Warren, que foram à televisão e disseram ao povo americano que Donald Trump era um agente da Rússia. Era uma mentira. Eles sempre souberam disso. A própria Hillary Clinton disse que o presidente Trump seria um fantoche de Putin. O senador Tim Kaine, na época, chamou o presidente Trump de advogado de defesa de Vladimir Putin. Adam Schiff afirmou, e é das piores coisas que um legislador pode fazer, dizer ao povo americano: eu sei algo que vocês não sabem, é confidencial e não posso contar. E foi isso que ele disse. Posso dizer que o caso é mais do que isso. Não posso entrar em detalhes, mas agora há mais do que evidências circunstanciais. E não havia pessoas suficientes nesta sala, nem jornalistas suficientes neste país, pressionando Adam Schiff para dizer: do que você está falando? Que evidências você tem? Todo mundo continuou com as mentiras, e isso levou a impeachments. Levou à divisão do nosso país. Infelizmente, muitos americanos, ao ouvirem os meios de comunicação nesta sala, acreditaram nessas mentiras. E é uma completa farsa, e é um escândalo, e o presidente quer ver responsabilização por isso. Phil. Obrigado. Tenho uma pergunta para o diretor. Um porta-voz do ex-presidente Obama disse em um comunicado no início desta semana, abre aspas, nada nos documentos divulgados na semana passada enfraquece a conclusão amplamente aceita de que a Rússia trabalhou para influenciar a eleição de 2016, mas não conseguiu manipular nenhum voto com sucesso.
Como você responde a críticos como o ex-presidente Obama e também a outros no Congresso que dizem que o governo está confundindo alhos com bugalhos aqui, misturando alegações de invasão real de urnas eletrônicas com alegações de interferência de forma geral? Eu acho que é um desserviço ao povo americano que o escritório do ex-presidente Obama e outros que estão criticando a transparência proporcionada pela divulgação desses documentos. Eles estão prestando um desserviço ao povo americano ao tentar desviar a atenção de sua própria culpa em um escândalo histórico e em uma ação negativa contra o povo americano e nossa República Democrática. A resposta para essa afirmação pode ser encontrada de forma muito clara em todos os documentos que divulgamos, novamente mostrando que a Rússia tomou medidas para tentar semear discórdia na eleição, mas não demonstrou preferência a favor ou contra qualquer candidato específico. Você há muito tempo tem sido um opositor da instrumentalização do governo. Como você responde às críticas de que encaminhar autoridades do governo Obama e até mesmo potencialmente o ex-presidente é apenas mais uma forma de instrumentalização política e que isso pode levar a uma corrida para o fundo do poço? Acho que isso é um ataque muito desrespeitoso ao povo americano, que merece a verdade. Eles merecem ter fé e confiança na integridade da nossa República Democrática, que está sob pressão, que foi minada pelo presidente Obama por meio da sua orientação sobre este documento de inteligência falso e fabricado, sabendo que ele estava cheio de mentiras e sabendo que ele seria e poderia ser usado para todas as ações que vieram depois. Carolina, is that you? E eu acrescentaria, é preciso haver responsabilização. Sim. Por essa instrumentalização, Phil, que nós vimos. E ninguém foi mais vítima desse governo instrumentalizado do que o presidente Trump, não só por causa desse escândalo político. Vocês todos se lembram? A casa dele foi invadida. Então eu acho, sabe, é muito desonesto as pessoas dizerem como ousam falar do ex-presidente Obama sobre isso com base em evidências e em inteligência. Quando a casa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi invadida, quando ele foi forçado a sentar em um tribunal de Manhattan e em muitos outros tribunais pelo país por crimes que nunca cometeu, quando ele foi alvo de impeachment e indiciado, e o país inteiro testemunhou isso. Isso é a instrumentalização da justiça. Agora, o presidente está de volta porque o povo americano vê a verdade. Quase 80 milhões de americanos o reelegeram para este cargo, e ele acredita que precisamos ter justiça e responsabilização. E acho que os quase 80 milhões de americanos que o reelegeram concordam com isso. Caitlan. Obrigada, Caroline. 2 perguntas para o diretor Gabbard só sobre isso. Diretor Gabbard, você mencionou os relatórios e avaliações de inteligência anteriores sobre isso, incluindo aquele de 2017, que foi aprovado, como o Ed observou, por todos os republicanos do Comitê de Inteligência do Senado, incluindo o então presidente interino, agora secretário de Estado Marco Rubio, que enviou uma declaração dizendo que não encontraram nenhuma evidência de conluio com a Rússia, mas que, no entanto, consideraram muito preocupante e encontraram evidências irrefutáveis de interferência russa. Primeiro, você está dizendo que ele está errado naquela declaração que fez na época. E, em segundo lugar, o que você diria às pessoas que acreditam que você só está divulgando esses documentos agora para melhorar sua imagem com o presidente, depois que ele disse que suas avaliações de inteligência estavam erradas? Bem, primeiro, quero corrigir algo que você afirmou, que foi citar o relatório do Comitê de Inteligência do Senado como sendo a mesma coisa. Acho que você disse comunidade de inteligência. O Comitê de Inteligência do Senado tem uma função muito diferente do escritório do Diretor de Inteligência Nacional. As evidências e as informações de inteligência que foram desclassificadas e divulgadas são irrefutáveis. Vou deixar a Caroline responder ao secretário Rubio. Vou responder as 2 perguntas. Primeiro, sobre o secretário Rubio. Ele divulgou uma declaração em 2020, após aquele relatório do Comitê de Inteligência do Senado, e disse que o que eles encontraram é preocupante. Encontramos evidências irrefutáveis de interferência da Rússia, o que o diretor de Inteligência Nacional acabou de confirmar para todos vocês, que a Rússia estava tentando semear desconfiança e caos. Mas qual é a indignação nisso que o secretário Rubio não disse? Na época, os democratas diziam, na época, que a comunidade de inteligência estava inventando essa narrativa de que o presidente havia conspirado com os russos, que o filho do presidente estava realizando reuniões secretas com os russos. Todas essas mentiras, que nunca foram verdade,
E ele também disse naquela época: descobrimos ações profundamente preocupantes tomadas pelo FBI sob o comando de Comey, especialmente a aceitação e disposição deles em confiar no dossiê Steele sem verificar sua metodologia ou fontes, o dossiê Steele, que muitos veículos nesta sala trataram como verdade absoluta e que foi forjado e pago pela campanha de Clinton. Quanto à sua segunda pergunta, Caitlin, eu acho... Quem está dizendo que ela divulgaria isso para tentar melhorar sua posição com o presidente? Quem disse isso? Bem, o presidente a enfraqueceu publicamente quando se tratou do Irã. Ele disse que ela estava errada. Ele me disse que ela não sabia do que estava falando. Isso foi no Força Aérea 1, na câmera. As únicas pessoas que estão sugerindo que a diretora de Inteligência Nacional divulgaria evidências para tentar aumentar sua posição com o presidente são as pessoas nesta sala que constantemente tentam semear desconfiança e caos no gabinete do presidente, e isso não está funcionando. O procurador-geral Bill Barr. Eu vou responder sua pergunta diretamente. Estou com o presidente dos Estados Unidos todos os dias. Ele tem total confiança na diretora Gabbard. Sempre teve, continua tendo, e isso vale para todo o seu gabinete, que está trabalhando unido como uma equipe para cumprir as promessas feitas por este presidente. Alguém mais tem perguntas para a diretora Gabbard? Então vamos passar para mais algumas perguntas. Christian, pode prosseguir. Sim, obrigado. Diretora Gabbard, 2 acompanhamentos sobre perguntas que me fizeram. Você mencionou que os DNIs anteriores, durante o primeiro mandato do presidente, um deles se reporta a você agora, se não me engano, John Ratcliffe. Então você não falou com ele sobre o porquê dessa informação não ter sido desclassificada durante o primeiro mandato? Ele ficou nessa posição por um período muito curto de tempo. Bem, o trabalho que começamos naquela época, nós retomamos e completamos completamente. Continuamos investigando isso. Novos denunciantes estão agora se apresentando porque vem uma oportunidade para que a verdade venha à tona e, como a Caroline disse, para que haja uma responsabilização real. A responsabilização é a parte essencial disso. Nós podemos mostrar a verdade, revelar a verdade. A responsabilização precisa acontecer para que possamos começar a restaurar essa confiança e a integridade da nossa democracia. E então, rapidamente, eu sei que você disse que deixaria as acusações para o Departamento de Justiça, mas o prazo de prescrição para conspiração é de 5 anos. Então, o que mais eles poderiam buscar além de traição neste momento? Eu acho que essa é uma ótima pergunta para a Procuradora-Geral Wu. Estamos fornecendo todas as provas, toda a inteligência que temos, tanto versões editadas quanto não editadas, encaminhando isso ao Departamento de Justiça e ao FBI. Vamos responder mais uma. Charlie, pode prosseguir. Quão confiável era a informação sobre a ligação da Hillary Clinton para você? O relatório dizia que vinha do DNC com origem no DNC. Você viu essa informação? Você acha que talvez a Rússia estava supervalorizando o que eles tinham? Tudo o que vi foi o que o Comitê de Inteligência relatou através da sua investigação. Eu acho que o ponto principal aí é que entendemos, a partir da inteligência, o que a Rússia disse que tinha. E o ponto importante aqui é que, se eles estavam tentando influenciar a eleição, como o presidente Obama, James Clapper e John Brennan, todos disseram que eles estavam fazendo para apoiar a eleição de Donald Trump, eles teriam divulgado as informações mais comprometedoras, algumas das quais detalhei aqui. O restante você encontrará no relatório antes da eleição para ajudar Donald Trump a vencer. Eles especificamente retiveram o que tinham sobre ela, as informações mais comprometedoras, porque achavam que ela venceria a eleição. Eles tinham planos de divulgar isso pouco antes da posse dela para novamente semear discórdia e caos na América. E se me permite, sobre Jeffrey Epstein, você pode descartar que ele estava de alguma forma ligado a qualquer tipo de inteligência, seja estrangeira ou doméstica? Eu não vi nenhuma evidência ou informação que indique isso. Bem, se alguma coisa vier antes de mim, isso muda isso de alguma forma. Apoie a declaração do presidente em alto e bom som de que, se qualquer evidência eletrônica confiável for apresentada, ele quer que o povo americano a veja. Ótimo. Diretor Gabbard, agradecemos seu tempo hoje. Eu sei que você é uma mulher ocupada. Obrigado. Então pode sair, mas muito obrigado. Sim. Ok. Eu sei que há muitos problemas acontecendo hoje no mundo todo e aqui no país. Caso você tenha alguma outra dúvida, ficarei feliz em respondê-la. Ed, por que você não vai em frente? Sim.
Obrigada, Caroline. Então, o acordo comercial com o Japão. Esse acordo comercial com o Japão é o início dessa série de acordos comerciais que o secretário do Tesouro diz que veremos até agosto? Acho que sim. Quer dizer, como você disse, tivemos o Japão ontem, também tivemos a Indonésia e as Filipinas. O presidente anunciou todos os três. Ele entrou como o responsável finalizador em todos esses três casos. Já disse muitas vezes aqui deste púlpito que a equipe de comércio do presidente tem mantido conversas e negociações ativas com muitos países ao redor do mundo. E todos vocês estavam ansiosos para saber quais eram esses países. Agora vocês sabem, são 3 deles e ainda há muitos mais por vir. Agora já enviamos 25 cartas para países ao redor do mundo. Mas só para reiterar esse acordo com o Japão, para quem está em casa e pode ter perdido, o Japão agora pagará uma tarifa de 15%, em vez da taxa recíproca de 24% que eles tinham inicialmente. As tarifas sobre automóveis e peças automotivas foram reduzidas para 15%. Mas o ponto central desse acordo agora é que o presidente conseguiu que o Japão se comprometesse com os 550 bilhões de dólares em investimentos para revitalizar as indústrias americanas. E esses fundos serão gastos a critério e sob a direção do presidente Trump em setores-chave como energia, semicondutores, minerais críticos, produtos farmacêuticos e construção naval, e os IRAT manterão 90% dos lucros de quaisquer investimentos feitos por esse fundo de 550 bilhões de reais. Esse investimento era originalmente de 400 bilhões de reais, que o presidente Trump então negociou, para um aumento de 150 bilhões, tornando-se um acordo de 550 bilhões de dólares para o povo americano. E eu só quero enfatizar, Ed, vejo que você tem uma pergunta de acompanhamento, mas isso é muito importante. O Japão concordou em abrir seus mercados para muitos setores-chave e produtos fabricados nos Estados Unidos que enfrentaram barreiras tarifárias e não tarifárias rigorosas. Graças ao presidente, os mercados do Japão agora estarão abertos para produtos e mercadorias fabricados nos EU. Isso é uma grande notícia para nossas empresas de tecnologia e agricultores. Na segunda-feira, o secretário do Tesouro vai para Estocolmo para conversar com a delegação chinesa. O que o presidente espera obter dessa reunião a entregáveis? Não vou falar sobre entregáveis ou criar expectativas. Deixarei que o secretário do Tesouro faça isso. Mas falei com ele ontem sobre sua próxima viagem e ele está ansioso para continuar as discussões com seus colegas chineses. Bem, o presidente garantiu que temos um bom relacionamento de trabalho contínuo com a China, o que beneficia os Estados Unidos. Bem, então o secretário do Tesouro obviamente discutirá esses assuntos importantes, mas deixarei que ele defina as expectativas. Mais uma. Claro. Considerando o que o DNI acabou de dizer e expor, o presidente Trump acredita que o presidente Obama deveria ir para a cadeia por alguma coisa? Olha, o presidente acredita que esse assunto precisa ser investigado minuciosamente e que qualquer pessoa condenada por crimes deve ser responsabilizada neste país. Vá em frente. O enviado especial Witkoff está viajando para o exterior novamente. Que bom te ver, Olivia. Não te vejo desde a campanha. Sim, é bom te ver. Ele está indo novamente para o exterior. Você pode nos dar uma ideia de quais são as orientações para algumas das pessoas com quem ele vai se encontrar? E especificamente no que diz respeito a Gaza e as negociações em andamento lá? Sim. O enviado especial Witkoff está indo para a Europa, onde se reunirá com líderes-chave do Oriente Médio para discutir a proposta de cessar-fogo em andamento, para encerrar este conflito em Gaza e para libertar os reféns. Essas são negociações muito sensíveis que estão ocorrendo neste momento. Eu conversei com o enviado especial Witkoff sobre isso ontem à noite. Deixarei que ele fale mais sobre o assunto. Mas o presidente e enviado especial Witkoff deixou claros os objetivos da administração. Queremos que esse cessar-fogo aconteça o mais rápido possível e queremos que esses reféns sejam libertados. Vá em frente. Um juiz federal da Flórida se recusou a permitir que os materiais do júri do caso Epstein fossem divulgados. O presidente quer que o governo ou o Departamento de Justiça recorra dessa decisão? Isso acabou de acontecer enquanto o diretor e eu estávamos vindo para cá, então ainda não tive a chance de conversar com o presidente sobre isso. Eu entendo que há outros 2 pedidos do Departamento de Justiça que ainda estão em andamento, mas vou deixar que o presidente fale se ele quer ou não ver um recurso. E o Departamento de Justiça, tenho certeza, pode lhe dar uma declaração sobre isso também. E ele apoia o esforço de conversar com Ghislaine Maxwell? Eu sei que Todd Blanche mencionou isso no começo desta semana. O presidente falou sobre isso ontem e disse que acha que é uma ideia apropriada. Kelly. Responsabilidades no cargo não podem levar à acusação, imunidade. Então, o que o presidente Trump quer em relação ao presidente Obama, dado esse fato?
e o procurador especial na época, Durham, quando aquela decisão da Suprema Corte estava em vigor, poderia ter acusado qualquer pessoa e não o fez. Então, sobre esses 2 pontos, como você responde? Olha, o presidente deixou claro que queria que esses documentos fossem desclassificados. Ele queria que o povo americano visse a verdade e agora quer que aqueles que perpetuaram essas mentiras e esse escândalo sejam responsabilizados. Quanto à responsabilidade, como disse o diretor, está nas mãos do Departamento de Justiça e confiamos que eles farão isso avançar. Mas você concordaria, Stephanie? O presidente Obama não pode ser acusado com base nessa imunidade? Deixarei para o Departamento de Justiça. Stephanie. Bem, à luz do acordo com o Japão, as tarifas setoriais estão agora em negociação com os parceiros comerciais? E em uma nota semelhante, esses negociadores estão pedindo fundos de investimento, algo parecido com o que o Japão concordou? Quanto às tarifas setoriais, entendo que o presidente continue em negociações com o nosso secretário de Comércio. Assumimos compromissos sobre diversas tarifas setoriais, como vocês sabem. O Departamento de Comércio iniciou estudos para então prosseguir com a implementação dessas tarifas setoriais, então eu o encaminharia para mais comentários. Pergunta aqui. Meredith. Eu queria perguntar se a Casa Branca tem alguma atualização sobre o funcionário do Departamento de Comércio que foi detido ou proibido de sair da China e se há algum esforço para tirá-lo de lá? Posso garantir a você e ao povo americano que o governo está monitorando ativamente a situação e engajado, mas normalmente não comentamos casos individuais como esse enquanto os estamos resolvendo. Claro. Atrás de você, Dr. Harper, desculpe. Vá em frente até a senhora sentada no azul. Sim. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Meu nome também é Caroline. Caroline Boda com The Center Square. Ótimo. Então, os republicanos no Senado disseram hoje que estão recuando em relação à legislação para impor sanções à Rússia, depois que o presidente disse que quer agir de forma unilateral. Você pode explicar o que o presidente pretende fazer? Olha, o presidente tem mantido uma comunicação muito próxima com seus amigos no Senado, especialmente o senador Lindsey Graham, sobre essa questão. Bem, mas o presidente sempre afirmou que, você sabe, ele é o comandante em chefe e o presidente tem uma razão para isso. E ele está profundamente envolvido neste conflito desde o começo. E então, qualquer decisão que seja tomada com respeito às sanções, o presidente quer reservar essa autoridade e esse direito para si mesmo. Jasmine. Obrigada, Caroline. 2 perguntas para você. A primeira é sobre IA. O presidente Trump apoia que agências federais façam contratos com a empresa de IA do Elon Musk? Acho que não. Ok, então... Então ele não gostaria que o DOJ cancelasse o contrato com o Musk? Vou conversar com ele sobre isso. E minha segunda pergunta. Você sabe, obviamente, os desdobramentos do caso Epstein com o juiz... Mas eu me pergunto, a Casa Branca, o advogado da Casa Branca ou o Departamento de Justiça consideraram divulgar outros documentos ao público que não estejam relacionados ao depoimento do grande júri? Até onde eu sei, o Departamento de Justiça avançou com o pedido para tornar público esse depoimento do grande júri. E como você sabe, eles também avançaram com a entrevista com a senhora Maxwell, o que acredito que acontecerá muito em breve. Carolina. Vai em frente. Claro. Obrigada, Caroline. De nada. Tenho uma pergunta sobre Paul Ingracia, o indicado da OZI que enfrentará uma audiência do Comitê do Senado amanhã. Tom Tillis disse que não votaria em Ingracia se a votação chegasse ao plenário do Senado. 2 dezenas de grupos de defesa dos trabalhadores disseram que não apoiam sua indicação. O que a Casa Branca está planejando fazer para, de certa forma, mudar esse cenário ou convencer os legisladores de que eles deveriam votar nele? A Casa Branca está sempre em comunicação com membros do Senado e da Câmara, e apoiamos os indicados do presidente. Carolina. Claro. Carolina. Em conexão com a investigação de Mueller, um grande júri indiciou 13 russos. O presidente Putin disse que nunca extraditará esses homens. Bem, dadas as novas informações que a senhora Scaver descobriu, qual é a posição da administração sobre esse caso? Essas acusações devem ser retiradas? Não tenho atualizações sobre esse caso, mas contatarei o Conselho de Segurança Nacional e nossa equipe lhe dará algo. Carolina. Claro. Carolina. E agora estamos confirmando, que Obama e seus comparsas estavam fazendo isso o tempo todo em 2016, em grande escala, falsificando documentos e usando suas agências de inteligência para isso. E também sim, qual é a sua opinião sobre a ironia disso tudo? Há muita ironia, especialmente vindo do Partido Democrata, que afirma ser a favor da democracia.
Ouvimos frequentemente durante a campanha de 2024, eles chamando este presidente de ameaça à democracia. E agora, acho que a desclassificação de todos esses documentos prova que eles eram, de fato, a verdadeira ameaça à democracia. E como eu disse repetidamente hoje, é preciso haver justiça e responsabilização por isso. Vocês todos ouvirão diretamente do presidente mais tarde, nesta tarde, na cúpula de IA aqui em Washington, D.C. Ele está programado para falar daqui a algumas horas, então nos vemos todos lá. Muito obrigado.